Yu é um garoto jovem e gentil que sofreu uma infância difícil. Seus pais não o trataram com amor e carinho como a maioria dos pais faz. Eles o comparavam a um demônio e constantemente o abusavam verbalmente. Infelizmente, o abuso verbal rapidamente se escalou para abuso físico, e em um momento, o pai de Yu até tentou matá-lo. Embora ele tenha conseguido sobreviver, ele perdeu seus pais no processo. Depois, Yu foi levado para um orfanato onde conheceu o diretor que o apresentou a Mika e outras crianças. Embora eles fossem acolhedores e gentis, Yu ainda estava traumatizado pelas experiências passadas e não conseguia confiar em ninguém. Ele acreditava que não precisava de uma família, pois já tinha uma e sofreu terrivelmente por causa disso. Apesar da relutância de Yu em socializar, as outras crianças do orfanato fizeram o melhor para fazer amizade com ele e ajudá-lo sempre que ele precisasse. Eventualmente, Yu começou a se abrir e começou a vê-los como sua nova família. No entanto, suas vidas felizes logo foram interrompidas por um vírus mortal que matou todos que tinham 13 anos ou mais. Yu e as outras crianças pequenas foram os únicos que sobreviveram, mas sua segurança não durou muito. Os vampiros aproveitaram a situação e capturaram as crianças para criá-las como gado. O orfanato não foi exceção, e todos foram transportados para uma cidade subterrânea. Agora, 4 anos depois, Yu e as outras crianças são forçados a doar seu sangue todos os dias. Mas ele está cansado de viver nessa fazenda humana e quer escapar. Enquanto desabafava com Mika, eles de repente testemunharam 2 vampiros cruelmente pisando e chutando algumas crianças pequenas que estavam inocentemente desenhando no chão. O coração de Yu doeu ao ver isso, e ele não podia suportar ver as crianças sofrerem. Impulsionado pela raiva e coragem, ele avançou contra os vampiros para proteger as crianças. No entanto, Yu era apenas um garoto de 12 anos, e ele não era páreo para os vampiros adultos e poderosos. Um deles agarrou Yu e o pendurou sobre a borda do passadiço, ameaçando soltá-lo. Mika, aterrorizado com a ideia de perder seu amigo, tentou desesperadamente se desculpar pelas ações de Yu, mas os vampiros não lhe deram ouvidos. Quando tudo parecia perdido, Ferid, um vampiro nobre, apareceu e impediu os outros de machucarem Yu. Mika cumprimentou Ferid com um sorriso, e o vampiro nobre o convidou para sua mansão naquela noite. Mika concordou, deixando Yu intrigado sobre a conexão de seu amigo com o nobre vampiro. Naquela noite, enquanto Yu estava deitado no telhado, um dos órfãos o chamou para jantar. Dentro, as crianças estavam exultantes por estarem comendo curry, e quem estava cozinhando disse-lhes para agradecer a Mika por providenciá-lo. Yu notou a ausência de Mika e perguntou sobre isso, apenas para saber que ele havia ido à mansão de Ferid. Ele percebeu que Mika deve ter trocado seu sangue pelos ingredientes para fazer o curry, e o pensamento o deixou incapaz de desfrutar da refeição. Quando Mika voltou para casa mais tarde naquela noite, Yu o confrontou. Animado, Mika revelou que havia roubado um mapa e uma arma da mansão de Ferid, dando-lhes uma chance de escapar dessa prisão. Cheios de esperança, eles acordaram as outras crianças e seguiram pela cidade subterrânea em direção à liberdade. Quando estavam prestes a alcançar a saída, Ferid apareceu, explicando alegremente que havia permitido que explorassem sua mansão e encontrassem uma rota de fuga apenas para cruelmente destruir suas esperanças no último momento. Ele então procedeu a matar impiedosamente as crianças uma a uma, até que restaram apenas Mika e Yu. Determinado a salvar seu amigo, Mika pegou a arma e atacou Ferid, apenas para ser empalado pela mão do vampiro. Mika disse a Yu para correr, mas em vez disso, Yu pegou a arma e atirou na cabeça de Ferid. Enquanto Mika desmoronava em sua poça de sangue precioso, Yu desesperadamente tentou arrastá-lo para um lugar seguro, mas Mika o empurrou, incentivando-o a fugir enquanto ainda podia. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e coberto de sangue de Mika, Yu fugiu da cidade subterrânea. Quando finalmente emergiu, ele encontrou Guren e sua equipe da Companhia da Lua Demoníaca, um grupo militar humano que luta contra os vampiros. Guren rotulou Yu como a arma secreta do orfanato Yakuya e ofereceu a ele uma chance de lutar ao lado deles. Com o coração partido e cheio de raiva, Yu se agarrou a Guren, prometendo se tornar a arma deles e destruir todos os vampiros existentes em memória de sua família perdida. 4 anos haviam se passado desde que Yu perdeu sua família para os vampiros, e seu coração havia se tornado frio e raivoso. Ele tinha medo de fazer novos amigos, temendo que pudesse perdê-los também. Guren, que havia acolhido Yu, o colocou em uma escola militar, mas não falava com ele desde então. Desesperado por atenção, Yu tentou encontrar uma maneira de ser suspenso, esperando que Guren o chamasse para lutar.
De repente, Shinoa, colega de classe de Yu, cutucou-o e disse que ele precisava se comportar. Ela entregou uma mensagem de Guren, Yu não poderia se juntar ao exército até fazer um amigo. Após a aula, Shinoa entregou a Yu uma nota de Guren, o que o irritou. Quando ele saiu, Shinoa o seguiu, explicando que precisava escrever um relatório sobre seu comportamento. De repente, eles ouviram uma confusão e encontraram seu colega Yoichi sendo intimidado. Inicialmente, Yu ignorou a situação, mas quando o agressor chamou Yoichi de gado, ele não pôde deixar de lembrar das provocações cruéis dos vampiros. Shinoa o alertou que Guren não o aceitaria se ele atacasse civis. Como resultado, Yu acabou sendo espancado e se tornou o segundo garoto intimidado. Enquanto fazia tarefas para os agressores, Yoichi compartilhou sua razão para se juntar à escola militar. Ele queria vingar sua irmã, que foi morta por um vampiro enquanto o protegia. Yu disse francamente a Yoichi que ele era muito fraco para se juntar ao exército, o que quase levou Yoichi às lágrimas. De repente, uma explosão sacudiu um prédio próximo, e sirenes soaram um alerta sobre um vampiro fugitivo. Shinoa disse aos meninos para procurarem segurança enquanto ela entrava em contato com a companhia da lua demoníaca. Yu decidiu provar seu valor para Guren. Com o coração batendo de antecipação e medo, ele correu de volta para a escola. Pegando sua espada, ele entrou em uma sala de aula, onde encontrou o vampiro prestes a cravar suas presas em um aluno. Yu interveio a tempo, e o vampiro voltou sua atenção para Yu, decidindo beber seu sangue em vez disso. O vampiro exibiu sua incrível agilidade e força, evitando os golpes de espada de Yui. Atacando ferozmente com suas unhas afiadas como navalhas, a vampira se lançou em direção à garota que ela havia inicialmente mirado, quando Yoichi apareceu do nada, movido por sua nova coragem. Ele atacou a vampira, distraindo-a e dando a Yu uma breve oportunidade para atacar. A vampira, irritada pela interrupção, atacou Yoichi, mas Yu a interceptou com sua espada. A vampira agarrou Yu pelo pescoço e pulou pela janela com ele. No ar, Yu conseguiu apunhalá-la no abdômen, fazendo-a uivar de dor. A vampira, embora enfraquecida, zombou de Yu, dizendo que beberia seu sangue para recuperar suas forças antes que a companhia da lua demoníaca pudesse chegar. Quando estava prestes a fazer isso, Guren apareceu, cravando sua lâmina amaldiçoada no coração dela e acabando com sua vida. Quando Yu pediu a Guren para já deixá-lo entrar na companhia, Guren respondeu que odiava moleques que não entendem trabalho em equipe e recusou. Nesse momento, Yoichi avistou Yu. Yoichi abraçou Yu, chorando de preocupação, mas acabou nocauteando Yu. Shinoa apontou que Guren agora teria que cumprir sua promessa, já que Yu conseguiu fazer um amigo, para surpresa de Guren. Inconsciente da batalha, Yu sonhou com sua família do orfanato. Mika disse a ele que estavam felizes por ele ter feito um amigo, pois viver para a vingança era doloroso demais. Sua família poderia finalmente parar de se preocupar com ele. Enquanto eles se afastavam, Yu disse-lhes para não irem e gritou o nome de Mika. Ele estendeu o braço e acordou em uma cama de hospital, com Yoichi ao seu lado. Shinoa informou a eles que o exército havia aprovado suas ações e que agora eles foram aceitos na companhia da lua demoníaca. Depois de se recuperar, Yu estava pronto para dar o próximo passo como membro da companhia da lua demoníaca. Guren, reconhecendo seu crescimento, decidiu que era hora de dar a ele seu próprio equipamento amaldiçoado, uma poderosa arma possuída por um demônio. Yu, Yoichi e outra criança seguiram Guren até a sala cerimonial onde receberiam seu equipamento amaldiçoado. Enquanto caminhavam, Guren explicou a importância da cerimônia de contrato. Cada equipamento amaldiçoado continha um dos demônios mais poderosos selados dentro, e eles precisariam encontrar uma maneira de ser aceitos por esse demônio para extrair o verdadeiro poder da arma. Quando a cerimônia começou, Yu estendeu a mão e puxou uma espada com uma lâmina verde. Em um estado de transe, Yu se encontra caminhando por um reino cheio de nuvens. A atmosfera é serena, mas algo parece errado. Ele ouve seu nome sendo chamado e se vira para ver Mika. Confuso e desconfiado, Yu exige que o demônio pare de imitar sua família. Mika comenta que pensou que tocar na parte mais vulnerável de Yu afetaria, mas está surpreso ao ver que Yu não está abalado. Yu ordena que o demônio desista e lhe conceda o poder que ele procura. Fumaça negra sai de Mika, que desmorona, e uma massa negra informe surge em seu lugar. O demônio se revela. O demônio pergunta por que Yu deseja tanto poder. Yu responde que é por vingança e porque perdeu sua família. O demônio afirma que pode dar a ele um poder ilimitado para a vingança, mas de repente, a voz de outro órfão interrompe, dizendo que isso não é suficiente.
Yu se vira para ver os corpos sem vida de sua família do orfanato no chão. As crianças perguntam a Yu se ele vai abandoná-las novamente e questionam se é justo que ele seja o único a fazer amigos e viver feliz. Mas Yu afirma que não os esqueceu. Ele grita para o demônio parar e exige o poder para proteger tudo o que importa para ele. O demônio concorda em seguir Yu enquanto seu coração permanecer forte, mas avisa que tomará seu corpo se sentir alguma fraqueza. O demônio se apresenta como Azuramaru e revela que há algo dentro de Yu que não é mais humano, provavelmente devido a experimentos. Azuramaru aconselha Yu a não confiar em humanos, pois eles podem ser mais aterrorizantes do que demônios ou vampiros. Yu desperta do transe, segurando a espada demoníaca. Enquanto Yu observa seus colegas, percebe que Kimizuki completou seu teste com sucesso. Mas Yoichi ainda está lutando com seu demônio. De repente, uma forte explosão acontece, e uma nuvem de poeira enche o ar. Guren explica que Yoichi falhou, e o demônio agora está possuindo-o. Eles veem Yoichi, agora transformado com unhas afiadas, dentes pontiagudos, pequenos chifres, marcas sob seus olhos e pupilas fendidas. Reclamando que os humanos são um incômodo, ele manifesta um grande arco verde. Guren ordena que Yu e Kimizuki o matem, mas Yu discorda, derrubando o arco das mãos de Yoichi. Guren lembra a Yu que o demônio está dentro de Yoichi, não na arma. Enquanto isso, Yoichi revive uma memória dolorosa de sua irmã dizendo para ele se esconder debaixo da cama enquanto ela se sacrificava para mantê-lo vivo. Cansado de se esconder, ele declara que quer o poder para proteger seus amigos e destruir seus inimigos. Nesse momento, ele consegue dominar o demônio e passar no teste. Tomado pela emoção, Yoichi joga o arco de lado e corre para Yu, abraçando-o fortemente. Guren reconhece o talento de Yoichi, mas nota que a culpa tem drenado sua vontade de viver. Ele encoraja Yoichi a deixar de lado a vingança e focar em viver para proteger seus amigos. Voltando-se para Yu, Guren diz para ele esquecer sua antiga família e abraçar esta nova, revelando que formarão uma equipe liderada por Shinoa. Com os 3 garotos tendo adquirido seus equipamentos amaldiçoados e demonstrado trabalho em equipe, Guren decide enviá-los no dia seguinte para a linha de frente para lutar contra os vampiros que estão planejando retomar a cidade de Shinjuku. No dia seguinte, quando o caminhão de carga se aproxima do campo de batalha, o motorista anuncia que eles chegarão em apenas 15 minutos. O grupo se prepara para a luta iminente. No entanto, Shinoa revela que eles estão atualmente muito fracos para serem realmente úteis na linha de frente. Em um esforço para aumentar sua força, ela os apresenta a um conjunto de pílulas mágicas. Shinoa explica que essas pílulas aumentarão a sincronização deles com seus demônios, amplificando suas habilidades. Tomar uma pílula aumenta a força de um usuário em 1,5 vezes, enquanto 2 pílulas dobram. No entanto, ela os avisa que se tomarem 3 pílulas, seus órgãos internos se romperão, causando danos severos ou até a morte. Cada pílula dura 15 minutos, mas deixa o usuário extremamente vulnerável após seus efeitos passarem. Yu questiona Shinoa sobre se essa é a verdadeira forma de dominar o poder do equipamento amaldiçoado. Shinoa admite que dominar o equipamento amaldiçoado requer treinamento dedicado. Infelizmente, eles estão com pouco tempo, e essa estratégia arriscada é a melhor chance que tem de fazer a diferença na próxima batalha. Ao chegarem ao destino, o grupo encontra Guren encurralado e indefeso, enfrentando um vampiro ameaçador. Shinoa rapidamente ordena que sua equipe tome as pílulas para aumentar a força, resgatar Guren e depois recuar. A equipe segue sua ordem, ansiosa para salvar seu líder. À medida que se aproximam, a situação piora quando Guren é esfaqueado pelo vampiro. Enfurecido ao ver isso, Yu grita para o vampiro se afastar de Guren. Ele avança em direção ao inimigo, e com determinação, atravessa o peito do vampiro com seu equipamento amaldiçoado. Os dois se encaram, e a expressão de Yu muda repentinamente de raiva para choque. Seus olhos se arregalam de incredulidade. Yu fica paralisado ao perceber que acabou de esfaquear Mika, seu amigo de infância há muito perdido. De repente, Guren ordena que Yu use a maldição da lâmina e mate Mika, mas Yu não consegue obedecer. Guren então tenta atacar Mika ele mesmo, mas Mika desvia habilmente do golpe. Guren soca Yu por sua desobediência, mas Yu se desculpa e explica sua conexão com Mika. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Yu sente uma imensa culpa por ter abandonado Mika no passado. Enquanto isso, Mika e Ferid, um vampiro, discutem o que fazer com Yu à medida que mais vampiros nobres chegam à cena. Vendo o perigo, Guren ordena que todos recuem, mas a fuga de Yu é bloqueada por Ferid.
Ferid provoca Yu, perguntando se ele quer brincar, o que desencadeia as dolorosas memórias de Yu sobre o vampiro que matou sua família. Em um acesso de raiva, Yu ataca Ferid, mas não consegue derrotá-lo. Com a situação se tornando mais crítica, Mika oferece ajuda a Yu para escapar dos vampiros, instando-o a deixar tudo para trás. Confuso, Yu questiona por que Mika está com Ferid, o mesmo que matou sua família. Mika ignora as preocupações de Yu e o carrega nos braços, explicando que os humanos estão explorando Yu para seus próprios objetivos. Apesar dos apelos de Mika, Yu se recusa a abandonar seus amigos. No entanto, quando Yu olha para trás, ele vê Shinoa chorando ao ser mordida no pescoço por um vampiro. A dor emocional de Yu desencadeia uma transformação dentro dele. Seu olho esquerdo fica vermelho e sangue escorre pelo seu rosto enquanto ele entra em um estado de transe. Nesse transe, Yu encontra Azuramaru em um plano dourado. Ele suspeita que ela esteja tentando possuí-lo, mas ela nega, explicando que teme o monstro dentro dele, que parece um deus trazendo julgamento ao mundo. Nessa visão mística, Yu vê 7 trombetas enormes e anjos emergindo de raios de luz radiante. Azuramaru alerta de que é tarde demais, e a parte não humana de Yu está prestes a enlouquecer. De volta à realidade, Yu começa a se transformar, com um olho ficando completamente preto e uma estrutura gotejante, semelhante a um galho, crescendo de seu ombro. Mika assiste horrorizado à transformação, confirmando seus piores temores sobre os humanos. Ele tenta falar com Yu, mas Yu apenas o ataca, destruindo um posto de gasolina no processo. Crowley, um vampiro poderoso que mordeu Shinoa, se aproxima de Yu. Yu balança sua espada contra Crowley com imensa força, destruindo vários prédios e deixando uma cratera massiva em seu caminho. A destruição é imensa, e os espectadores não conseguem deixar de ficar impressionados e aterrorizados com o poder que Yu agora possui. Crowley, inicialmente imperturbável pelos ataques de Yu, rapidamente percebe o perigo que está enfrentando. Yu, agora consumido pela raiva, invoca seu equipamento amaldiçoado e o usa para engolfar Crowley em um pilar imponente de escuridão. No topo da coluna do tamanho de um prédio, um halo de luz se forma e então se expande, descendo pela estrutura. À medida que a luz chega ao fundo, ela envolve toda a massa escura, fazendo-a brilhar. E então explode com uma força incrível. Após a batalha, Yu percebe Shinoa e se move em sua direção, consumido pelo desejo de aniquilar todos os pecadores. Ao atacá-la, Mika salta na frente, sacrificando-se para proteger Yu de mais sofrimento. Gurin grita para Shinoa que ela ainda pode salvar Yu de seu estado atual. Desesperada, ela salta em sua direção e o abraça, implorando para que ele volte ao normal. Yu finalmente sai de seu estado transformado, tosse sangue e desaba no chão. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!